Então, pessoal, eu sei que hoje com chuva e tal, foi difícil sair de casa. Eu saí, quase botei a prancha dentro do carro e falei assim, vai que, né, precisa. E levei mais tempo do que deveria. Né? Normalmente 1 hora eu estou aqui, levei quase 2. Mas enfim, agradeço a presença de vocês. Eu espero que seja uma manhã produtiva para vocês. Nós vamos fazer uma apresentação de geração e distribuição de sistemas de água com o engenheiro Eduardo da Solerri. Depois do coffee break, vamos ter uma apresentação da ABH, uma apresentação pequena. Depois nós vamos falar sobre qualificação e validação do sistema de água. Eu imagino que a gente vai sair daqui 12h30. Espero que o coffee break seja suficiente para resistir, vocês conseguirem resistir até 12h30 aproximadamente, devido ao atraso que aconteceu por conta da chuva. Tá legal? Essas apresentações, elas poderão ser disponibilizadas para vocês. É só passar, vai correr uma lista aí com e-mail e tal, e a gente manda para vocês, tá bom? Para facilitar. Outra coisa também interessante é o seguinte: se vocês tiverem dúvidas que não forem sanadas aqui, podem mandar e-mail para mim, sem problema nenhum, que eu tentarei responder. Se eu não souber responder, eu sei quem sabe a resposta. Às vezes nem Deus sabe a resposta. A gente tem que pedir ajuda divina, porque tem muitas perguntas e ninguém tem a resposta. Ninguém tem a resposta. Então, vamos começar a nossa apresentação com o engenheiro Eduardo da Solerri, que é uma empresa que representa a Estimas e outras empresas e faz montagens industriais, principalmente sistemas de água. E pelo que eu sei, montou o maior sistema de água do mundo em Rio Manguinha. Foi isso? Do mundo mesmo? E sistema de água purificada e para injetáveis também? Bom, então ninguém melhor do que ele para dizer onde ele errou, porque a gente comete um monte de erros, e passar para vocês para errarem diferente, né? E passar a experiência dele. Tá legal? Eu não me apresentei, mas porque eu acho que precisa apresentar. Luiz Alberto, engenheiro da Engenews. A Engenews Engenharia Farmacêutica tem 22 anos. Não sei como sobreviveu a tantos desastres políticos que aconteceram nos últimos anos. Estamos sobrevivendo, muitas empresas do Rio de Janeiro saindo. Isso é muito triste para nós, indústrias farmacêuticas, né? Cosmética. Isso aqui era um paraíso no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Sidney Rossi. Sidney Rossi, como eu sou antigo, um experiente. Sidney Rossi é uma indústria que era ali na Avenida Brasil, onde tem o shopping Guadalupe. Tá? Fabricava Melhoral, Solvisal, Saldiano, a gente fabricava até anestésico dental. E eu fui apresentado a uma autoclave lá, em 1980. Aí, para trazer desaberto, autoclave, não sabia nem o que era aquilo. Fechada com shopping. Depois fui para Sharing Cloud, fiquei alguns anos lá. Fechada, ela virou um grande galpão. Estou até com medo de trabalhar de novo como empregado e está sempre fechando outras empresas aí. A L'Oréal já está fechada, a Roche está encaminhado, o laboratório Barreire fechou, a L'Oréal deve fechar a Liele. Tem mais? Né? E graças a Deus nós temos a farmoquímica, que está investindo, está crescendo. Não é isso, Marcelo? Graças a Deus, que bom que tem a farmoquímica, que vai comprar inclusive o site do Roche, o site da Mantecorp, para montar um grande complexo industrial lá, farmoquímica. E assim eu espero e torço que isso aconteça, que dá trabalho para todo mundo. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Eduardo, flamenguista, né? Desculpa, ninguém é perfeito, doente, para que ele possa expor a sua apresentação, fazer a sua apresentação. Se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. Tá legal?
horas eu vou. Garotão, 1h10 para tu. Coitado, bem feito. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar essa palestra. Como o Luiz falou, sou engenheiro da Solerria, trabalhando com sistema de águas desde 2007. Já executamos alguns projetos diversos, na parte de água purificada, água para injetáveis e vapor puro também. A ideia hoje é dividir com vocês um pouco dessa experiência, para que a gente possa, de ambas as partes, enriquecer mais o nosso conhecimento. Eu acho que a palestra é boa quando tem participação, então a qualquer momento, só levantar a mão, interrompe, vamos fazer uma coisa dinâmica, em vez de eu ficar aqui só falando aqui, e às vezes a gente perde o momento da pergunta, né? E o momento às vezes adequado para explicar melhor. Então, vocês fiquem à vontade, queria que fosse encarado como um bate-papo, uma mesa redonda, mas que tivesse muito mais gente aqui do que uma mesa redonda permite. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? É importante. Todo sistema de água, ele começa através da análise da sua água, para entender a água que você vai alimentar o seu sistema. E a finalidade principal, e o primeiro componente desse teu sistema de geração de água, a gente chama como pré-tratamento. O que o pré-tratamento vai fazer basicamente? Ele vai colocar a sua água de alimentação, que pode ser diversa, pode vir de um poço, pode ser de uma concessionária. A água do Nordeste é diferente da água aqui do Sudeste. Se você está perto de uma região que você tem uma água mais salina, uma região que você tem uma água pantanosa. Então o que o pré-tratamento faz? Ele coloca essa água que você vai alimentar o seu sistema na condição ideal, para que depois, no momento que você for alimentar uma osmose, um destilador, um termocompressor, ou seja, essa água é sempre a mesma em qualquer lugar do mundo, para que você possa ter um bom aproveitamento e um bom rendimento desse seu equipamento de geração final. Eu chamo de equipamento de geração final porque o pré-tratamento ele não está te dando água para você utilizar, ele está fornecendo água para você gerar uma água que você vai utilizar, né? Que é a água purificada, o WFI, que é o nosso objetivo sempre principal. No Brasil, vocês vão falar a segunda parte da manhã, a parte de validação e qualificação, mas um ponto importante é que fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, não se qualifica o pré-tratamento. O pré-tratamento é considerado como um tratamento para você alimentar o seu sistema. E o que você fizer ali não é importante, o importante é o resultado final. Logicamente, por mais que ele comprometa ou ajude a sua geração. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, tudo começa com a análise da água de alimentação. O que é importante vocês, sempre que forem adquirir um sistema ou reavaliar o sistema de vocês, é pegar a análise que vocês são obrigados a fazer de potabilidade, a água que você alimenta a sua fábrica, e levar para pegar os pontos críticos em termos de dureza, em termos de sólidos dissolvidos, condutividade, sílica, ferro. Então você pega todos os pontos máximos e esse vira a premissa do seu pré-tratamento. Para que você possa pegar o ponto máximo, o que é importante? Vocês tenham todas as sazonalidades avaliadas nessas análises. Ou seja, pelo menos um ano de análise. Porque você tem um período de chuva, que você acaba tendo uma concentração de um contaminante qualquer, ou de um físico-químico qualquer que possa. E tem a época de seca, que a gente acaba tendo restrições e não mascaram ou aparecem outras concentrações maiores, porque você tem menos água no sistema. Então, sempre que você for fazer uma análise da água que você vai entrar para o seu sistema, façam ela anual, pelo menos. Quanto mais dados você tiver, mais preciso e mais adequado vai ser o seu tratamento. E sempre analisando o quê? Maior concentração de maior dureza. Então, aquele é o ponto que o tratamento tem que estar preparado para poder atingir. Não adianta ele estar preparado para tratar a água num ponto médio se você tem picos. Então, sempre é o pico. Para tratamento, não se trabalha com média. Trabalha-se o quê? Com o máximo que você vai receber de carga de contaminante ou das grandezas que você vai analisar, dos componentes que você tem na água que você está analisando.
Como eu falei, a água pode ser de concessionária, pode ser água de poço, né? Normalmente a água de concessionária ela é mais equilibrada, né? Ela acaba não tendo tanta influência dessas sazonalidades, né? Período de chuva, período de seca, mas você pode chegar e trabalhar. Normalmente o que acontece são águas com dureza muito alta, que você acaba tendo que reduzir essa salinidade, essa dureza com um tratamento mais específico. E o mais importante, que independente do contaminante, você tem uma solução para ele. Então qualquer água a gente pode tratar. Hoje a gente pega água do mar e vira água potável. Então a realidade é essa, a gente pode tratar qualquer uma. O que muda aí é custo, investimento que você vai fazer. Para você tomar a decisão se você vai utilizar uma água de concessionária, se você vai usar uma água de poço, se você vai utilizar uma água mista. Então a análise sempre vem em cima disso, mas solução sempre tem. Para a gente começar a pensar no nosso pré-tratamento, o que eu fiz? Coloquei os pontos básicos para a gente começar a entender quais são as soluções usuais. Não obrigatoriamente é essa a solução do problema que a gente pode encontrar, mas é a mais usual. Então a ideia é vocês terem uma ideia geral, né, do que é mais usual, para poder entender aonde que você busca a solução. Então vamos lá. Vamos começar com a turbidez. Qual é o tratamento que a gente trabalha? O filtro de areia, o filtro multimídia. Você tem turbidez alta, precisa reduzir a turbidez, coloca no seu sistema de pré-tratamento o quê? Um filtro de areia. Aqui você tem o filtro de areia, vem com a alimentação de água, o filtro de areia a água passa por um leito de areia, que é um granulado, né? Faz a filtração e você tem uma água já limpa. Limpa não, sem turbidez, para que você possa utilizar no próximo componente. O importante do filtro de areia é que a gente sempre tem uma retrolavagem. E a retrolavagem são vazões maiores do que a vazão que você utiliza como operação do sistema. Então sempre se preocupem quando vocês estiverem falando em área onde você vai instalar um pré-tratamento, você ter um dreno que suporte uma vazão considerada. Porque normalmente os drenos são por gravidade, e aqui a gente tem a vazão da bomba, um volume de água bem grande. Aqui você tem um filtro multimídia, para vocês terem uma noção. Tomei esse cuidado na apresentação, tem muitos aqui que já têm experiência com o sistema de águas, outros podem não ter a experiência. Então é sempre, eu acho, pelo menos na minha forma de pensar, você visualmente, em vez de esquemático, você vê uma fotografia do que a gente está falando. Então aqui você tem o sistema, um filtro multimídia como exemplo. Esse é em aço inox, mas tem fibra de vidro, tem material plástico, tem várias apresentações de material. Mas basicamente é isso. Material orgânico, carvão ativado ou a lâmpada UV. A lâmpada UV a gente fala muito em lâmpada UV em várias soluções de pré-tratamento, sempre tomando cuidado com o comprimento de onda que você vai ter o comprimento de onda da lâmpada que você vai utilizar no sistema UV. Por exemplo, para sanitização a gente usa 254 nanômetros, já para material orgânico 180 nanômetros. Então, cuidado, não é só comprar uma lâmpada UV para a vazão que você tem de água. É comprar uma lâmpada UV, um sistema de UV com o comprimento de onda adequado para a aplicação que você deseja. Então o carvão ativado hoje entrou muito em desuso, porque o carvão ele é um alimento para crescimento bacteriano. Então hoje o filtro de carvão, quando você não consegue fazer uma sanitização térmica, ele passa a ser um problema, ele passa a comprometer muitas vezes quando você tem uma contaminação no seu sistema de pré-tratamento. Então as pessoas evitam de trabalhar com carvão ativado, mas é uma solução. E se um dia vocês optarem por isso, sempre sugiro que o carvão ativado seja, o vaso onde você vai ter o carvão ativado, seja de material que possibilite uma sanitização térmica. Ok? Vamos lá. Então, água contaminada, mesma coisa, você chega e tem a parte da retrolavagem do filtro de carvão. Aqui está um filtro de carvão ativado. E aqui a cara de uma ultravioleta. Aqui dentro a gente tem a lâmpada, entra a água, sai a água, e aqui a gente tem um indicador
da capacidade dessa lâmpada para que você identifique o momento de substituí-la. Ferro e manganês. Então, tratamento mais usual, zeólito, permanganato de potássio, o filtro, que é o filtro BIR, é um tipo de filtro. Então, pode muitas vezes aplicado no próprio filtro de areia, você coloca camadas de zeólito dentro do próprio filtro de areia, você não precisa ter mais um filtro para poder retirar ferro do teu sistema, mas isso tudo vai depender do percentual da concentração de ferro que você tem na água. Certo. Químicos. Ácido peracético, cloro, exatamente. Qualquer um deles. Vai depender da concentração, como está vamos dizer assim, o nível de contaminação que você tem dentro do seu sistema. Normalmente você já faz uma sanitização periódica, normalmente com concentrações mais baixas. Mas quando você percebe que toda hora, ou seja, já teve uma formação de biofilme, tem uma concentração muito alta, uma contagem muito alta, aí você faz uma sanitização mais agressiva, aí com ácido peracético, peróxido, ou porque o cloro normalmente você vai trabalhando com ele durante a operação, a sanitização usual dele. Okay? Então a mesma coisa, entra no sistema, sai a água limpa, fica tudo preso, o ferro, o contaminante fica preso na areia. O que é o filtro BIR? O BIR é um filtro. Eu vou te mostrar aqui, tem a foto. É um sistema, é um vaso, só que dentro você tem o tipo de granulado que faz a retenção do ferro. É chamado de filtro BIRM. Né? Não é zeólito. Não é zeólito, é um outro tipo de granulado. Vou mostrar aqui. Vem aqui. Está aqui, filtro BIRM. Você tem esse tipo de granulado dentro. Que é o que faz a retenção, reage fazendo a retenção do ferro. O zeólito normalmente a gente aplica no próprio filtro de areia. Você cria uma camada de zeólito no filtro de areia para fazer a retenção. Quando você tem concentrações altas, presenças altas de ferro, aí é utilizado o filtro BIRM, que é esse tipo de granulado que faz uma retenção mais eficiente. Bom, um outro ponto é contaminante microbiológico, bactéria, que a gente vem junto com o sistema. Isso é um ponto que eu sempre comento que o ideal é você tratar a água que alimenta a sua fábrica. Você tem um castelo, você tem uma cisterna e você ter uma dosagem de cloro ali, um primeiro combate ali. Depois disso, na entrada do sistema, eu sempre recomendo que você tenha um tanque para você dosar cloro. Deixar o cloro ali, tempo de contato, não basta só você ter a dosagem de cloro, mas você ter o tempo de contato para que haja a reação do cloro com a bactéria, com o micro-organismo e, consequentemente, consiga ter uma sanitização efetiva. Então, por mais que você tenha cisterna, tenha castelo com dosagem de cloro, é importante você ter na entrada do seu pré-tratamento, que você pode ter uma contaminação durante esse trecho entre o castelo e a cisterna. Você pode ter um dia muito quente, em que você tem uma evaporação desse cloro, você pega sábado e domingo, usa pouco a água, você chega na segunda-feira, você já não tem mais a concentração de cloro necessária. Então, trate o sistema de água independente do sistema de água potável que você tem dentro da fábrica. Então, isso é uma recomendação. Todos os projetos que a gente faz, eu falo que é uma solução simples, mas é uma solução que, vamos dizer assim, ela é eficaz e reduz bastante os problemas de operação. Porque, como eu falei, a análise de água você faz lá do ferro, faz da dureza, faz do sólido,
Só que a parte microbiológica, existem N variáveis. Você pode ter uma manutenção na sua linha, você pode ter uma contaminação externa por um motivo que veio dentro da sua água. E como é que você controla isso? Você não controla. Você não tem, não existem dados, não existe sazonalidade, não existe uma razoabilidade em termos de contaminação. Porque os veículos de contaminação são N. E fica muito difícil de você prever no projeto de um sistema de pré-tratamento. Então, o cloro é eficaz, é barato e você protege o seu sistema de pré-tratamento inteiro para que não haja uma contaminação. Você minimiza, né, a contaminação. Então, o que a gente tem? Tem um tanque, o importante é 30 minutos de contato. Então, você tem o seu sistema de geração seguinte. Normalmente é uma osmose de 1000 litros por hora, você precisa ter um tanque, né, que suporte os 1000 litros por hora que você vai gerar, mais o concentrado que você vai descartar, em termos de 30%, ou seja, tem que ser um tanque de 2.600, 2.700 litros para que você tenha essa dosagem. A dosagem, ela, como eu falei, ela pode variar, a vinda de cloro, se você tem uma dosagem no teu sistema, no teu castelo, na tua cisterna, ela pode variar de acordo com a temperatura. Então, o que é importante? Que você dose o necessário. Então, é bom ter um sistema que a gente chama de redox, para poder estar o tempo todo identificando essa concentração de cloro e dosar o que é necessário. Nem mais, nem menos. Porque vocês vão ver na frente, depois o cloro é um problema. Ele é indesejado para a membrana, para o destilador. Então, você dosa aqui e tira na frente. Então, para que dosar mais? Você vai gastar cloro aqui e depois você vai gastar produto na frente. Então, o a mais não faz, não gera muito problema se não for demasiado, mas você vai gastar, você vai ter um custo de operação maior se não tiver esse controle. 2 ppm. Esse é o ideal. Então, a dosagem de cloreto de sódio, a redução de carga bacteriológica, controlado por vazão, é necessário garantir tempo de contato. Isso é muito importante. Ok? No tanque. A gente sempre coloca um tanque e você pode botar até antes do pré-areia, que você já começa a proteger todo o teu sistema. Eu vou passar aqui mais na frente, mas vou antecipar. Eu sou a favor que quando você mantenha todo o seu pré-tratamento clorado e declore na entrada da osmose. Com isso, você garante essa proteção química, né? Essa sanitização química durante todo o teu sistema. Para sanitização, sim. Circulando. Você faz a recirculação do pré-tratamento. Todo pré-tratamento, o adequado, vai estar aqui mais na frente, ele precisa ter uma recirculação, você não pode deixar ele parado. E aí, quando você vai fazer uma sanitização, o que você faz? Você faz essa recirculação do sistema. Vou mostrar aqui. Claro. Você vê se pela sua experiência, você sugere que você mantenha o cloro em todo o pré-tratamento até a osmose. Até a entrada da osmose. Com um residual de 2 ppm. Com residual de 2 ppm. Você vai perdendo porque você vai tendo reação, né, desse cloro durante o processo. Você entra com 2 ppm, o final você dosa, se controla no tanque. Né? 2 ppm no tanque, exatamente. E aí, com certeza, residual. E aí, o que você, durante a circulação, você vai perder concentração. Você vai ter reações. Okay? Então, dosagem no tanque. Bem colocado. Sílica. Esse é um vilão, somente quando você trabalha com osmose, né? Porque a sílica, ela entope a membrana. Então, você trabalhar com um anti-scaling, ou uma ultrafiltração, ou até, muitas vezes, depois do anti-scaling, depois da ultrafiltração, a gente acaba trabalhando com uma osmose industrial. Né? Não precisa ser uma osmose de grau farmacêutico, né? De acabamento farmacêutico, mas trabalha com uma osmose depois do anti-scaling e da ultrafiltração para você poder estar adequando, como por exemplo, um destilador. Você vai alimentar um destilador. O cloro, para a gente retirar o cloro. Como eu falei, dosamos cloro no sistema lá, no tanque. O primeiro componente do sistema de pré-tratamento é o tanque. Né? Dosamos cloro, precisamos retirar.
Então, a dosagem ou com metabisulfito, ou carvão ativado, que o carvão retém o cloro, né? Ou ultravioleta também. Então, essa é uma forma de retirar o cloro. A dosagem de metabisulfito transforma cloro em cloreto, que não é prejudicial à osmose reversa. Então, o que é prejudicial à osmose reversa é o cloro livre. Esse sim ataca a membrana e diminui a vida útil dela. Já a sílica, ela gera um entupimento e o que é importante? A gente sempre ter o controle de cloro. Então, ter o redox, que é o instrumento que faz a medição de cloro, na entrada da osmose ou do equipamento do destilador ou do equipamento de geração que você estiver utilizando. O comprimento de onda orgânico, 180 nanômetros. Para o cloro, na verdade, eles utilizam 180. Dureza, um abrandador. O importante do abrandador é sempre ser do tipo duplex, para que você não tenha paralisação do seu sistema quando você estiver fazendo uma regeneração. Regeneração do abrandador através de sal, de cloreto de sódio. É importante ver qual a granometria desse sal, não colocar sal fino, não colocar sal, qualquer sal, existe o sal de grau farmacêutico, muita atenção a isso. Uma das coisas que eu observo muito muitas vezes a contaminação do sistema vem de uma operação ou de um uso de algum componente não adequado. Eu já tive um problema sério numa planta que a gente não conseguia descobrir de onde tinha contaminação, desmontamos a tubulação toda, jogamos dentro de bacia com cloro, ficou 2 dias lá parado, ataque de ácido peracético com peróxido, e voltava para funcionar ótimo, um dia depois, problema. O que aconteceu? A pessoa que cuidava do sistema de água era química e resolveu fazer a solução anti-scaler, e usava uma água para fazer a solução anti-scaler, uma água contaminada. Então, muito cuidado com os componentes com que se usa no pré-tratamento. A gente tem alguns consumíveis, que esses consumíveis sejam adequados para essa aplicação. Que eles tenham um cuidado microbiológico, tenham uma análise prévia, para que você não seja o condutor de contaminação do seu sistema. A mesma coisa eu já vi com sal. Usar o sal para fazer o abrandador com uma carga de contaminante muito grande. Vamos lá, desculpa, não entendi. Tem um carro LMS 8DOG. É de alguém aqui? 8D06. Bom, continuando aqui. Então, abrandador sempre buscar utilizar o duplex, porque se você faz a regeneração de um abrandador e você não tem água para o teu sistema, você é obrigado a parar. Já com o duplex, automaticamente um entra em regeneração e o outro entra em operação. O fluxo, a parte da reação, de regeneração. Bom, aqui a gente tem um abrandador, um coluna em PVC, e o tanque em fibra de vidro, e do outro lado um aço carbono pintado, e as tubulações em aço inox 316. Todos os 2 duplex. Cada um trabalha de forma individual. CO2. Ele é um problema se ele aumenta a condutividade, que é um gás não dissolvido em água, então a gente retira através de dosagem de hidróxido de sódio, de soda, ou através de um degasse, quando você tem uma presença muito grande de CO2 na água. Só a dosagem não adianta. Então é um dispositivo, é um produto pronto, que você compra, coloca na alimentação e ele faz a liberação de CO2. A gente vai ver aqui mais na frente, uma solução de geração que seria a osmose de simples passo com DI.
a gente ainda tem que tomar cuidado por causa da temperatura que acontece, o aumento de temperatura que acontece dentro do eletrodeionizador. Temperatura é um outro ponto que eu vejo plantas antigas que não têm um controle de temperatura, né? Quando a gente abaixa a temperatura, a gente começa a ter um ambiente bacteriostático, ou seja, que impede o crescimento. Quando a gente fala em osmose reversa, o que acontece? Nós temos uma membrana que tem dilatações térmicas. Então, se você trabalha com temperaturas altas na entrada da osmose, às vezes a osmose começa a produzir até mais água, você fica feliz, né? Mas em compensação, o que ela permite também? Que você passe mais contaminante. Então, o controle de temperatura na entrada de uma osmose reversa é muito importante. O controle de temperatura dentro do teu sistema é importante para que essa temperatura, essa água não se torne um meio de cultura que favoreça o crescimento microbiano. Alta salinidade e dureza. Muitas vezes isso é alta salinidade e alta dureza. Aí a gente tem que entrar com uma osmose reversa industrial para poder adequar ao sistema. Aqui no Rio, graças a Deus, a gente não tem muito desse problema, a não ser quando é água de poço. Um ponto importante, que vem até com a pergunta que ela me fez, que não adianta você ter os componentes adequados no sistema de pré-tratamento se ele não estiver bem instalado, bem montado. Existem alguns conceitos que têm que ser respeitados para que você, por mais que a gente fale que não faça, lá fora não se faz qualificação, mas o cuidado sanitário, os cuidados para redução ou formação de contaminantes no teu sistema tem que ser feito, tem que ser seguido, né? E algum deles, vamos lá, retornando o sistema. Você tem o tanque, o break tank, para dosagem de cloro, né? Botamos uma dosagem de 2 ppm, recirculamos todo o sistema até a saída dos abrantadores. Dosagem, trocador de calor para baixar a temperatura, para a gente entrar numa temperatura bacteriostática, para impedir crescimento, caso haja essa possibilidade. Filtro multimídia, se tem o zeólito ou não tem o zeólito. Se tiver o Braille, ele entra aqui antes do filtro multimídia, porque você tem que segurar o ferro antes da entrada. O BIR, né, ele tem que estar antes do multimídia, senão você contamina o filtro de areia. Então, ele estaria aqui nesse ponto. Abrandador, os filtros para particulados, 10 micras, 5 micras, e logo em seguida a gente teria a dosagem de metabisulfito. O que é importante no sistema? Que haja uma recirculação, para a gente não deixar essa água estagnada, essa água parada. Então, todo o sistema de pré-tratamento, ele vai até a dosagem, antes da dosagem de metabisulfito, que a gente não vai dosar metabisulfito para retirar cloro e depois clorar novamente, né? Uma recirculação. O que a gente quer fazer é manter essa água recirculando com presença de cloro. Então, antes da dosagem de metabisulfito, a gente retorna para o tanque pulmão e mantém essa recirculação. Isso é o que a gente chama de flash. Se você não quer que isso aconteça constantemente, pelo menos coloca um timer de a cada 45 minutos, você recircula por 15 minutos. É o que é o mais usual. Okay? Sim, confere. Não é membrana, né? É uma resina. A resina. Mas você vai diminuir a vida útil, mas em compensação você vai garantir o teu sistema protegido. Ela ataca diminuindo a vida útil e muitas vezes gerando a necessidade de você fazer mais regeneração. Mas o que ataca versus o que você protege, vale a pena você manter ela clorada. Senão você tira o sal, você tira o cloro. O carvão ativado, tirar cloro. Exatamente. Peróxido de Rosan, ou peróxido de agente de Rosan e ácido peracético. Tá.
não sou microbiologista, não é a minha, eu sou engenheiro, então esse é um ponto, mas o usual para sanitização, para combate à sanitização, são esses. Exatamente. Você mantém, ele não retém 100%, né? Mas você tem a própria presença de cloro elevada, ela vai gerar, por mais que você tenha a concentração do carvão, mas a presença do cloro, ele vai combater a possibilidade de contaminação dentro do filtro. Tá? Pessoal, independente de razão comercial, apenas uma observação, se é possível, se você tem experiência, ao invés de você florar o tanque, na água do tanque, você passar por uma UV, é interessante? É sim. Isso de custo, técnico, o que é o limitador? Como é que funciona a UV? A UV, ela torna a bactéria estéril, né? Você continua tendo a bactéria, mas ela não... Mas eu não estou falando só da parte microbiológica, da oxidação orgânica, que você falou... Do orgânico, sim, para reduzir material orgânico. Tá, então ao invés de você clorar no tanque, a sair do tanque, você passa por uma UV, você teoricamente já teria essa água segura, levando até o osmose. Vamos lá. Essa experiência. Hoje, o usual de você colocar a parte do... Vamos lá, a UV para material orgânico, depois do tanque de cloro. Tá? É uma forma até de você também estar mantendo a proteção em cima da UV. Tá certo? Então, esse é um ponto que é feito. Então, a gente tem duas UVs que são utilizadas no pré-tratamento. Uma, como eu falei, 180 nanômetros para redução de material orgânico, ok? E a de 254 para sanitização. Então, depende da finalidade que você quer utilizar a UV no pré-tratamento para saber qual a UV que você trabalha. O importante é que essa UV esteja dentro do sistema após a dosagem de cloro. Ok? Substituindo? Oi? Substituir? Não, você pode. Tem muito sistema que não tem dosagem de cloro. Tem muito sistema, foi como eu falei, eu recomendo sempre que você tenha dosagem de cloro, porque é um meio efetivo de combate microbiano na entrada. Mas, teoricamente, a UV estaria fazendo isso. Sim, sim. É por isso que eu te perguntei. Sim. E protegendo a resina. Sim. Você pode ter a UV, aí seria 254. Seria 254, que é a sanitizante. Entendeu? É sanitizante. É possível. O impacto dos custos deve ser Conheço um monte de gente que tem o cloro e a UV. Tá? Tem redundância dentro do sistema. É uma questão aí puramente o cuidado que você quer ter versus o investimento que você vai fazer. Tá? A UV é muito eficiente para a parte de sanitização, né? Porque ela tem a entrada do tratamento. Exatamente. Você tem que sempre se preocupar com a sanitização, né, antes. Particularmente, eu prefiro a circulação de cloro, porque é uma coisa constante que você recircula por todo o sistema. O meio de contaminação, né, a bactéria não surge. Alguém leva ela para lá. Né? Às vezes vem através da água, às vezes vem de uma operação inadequada, de uma manutenção. Então a UV, ela age de forma local, pontual. O que passa por ela, ela vai e faz essa esterilização da bactéria, impedindo que você tenha crescimento posterior à UV. Mas ela não combate localmente com ação bacteriológica. Já o cloro, ele está circulando o tempo todo e em todos os componentes você está passando e está tendo uma ação bacteriológica. Então você dentro de um abrandador, você vai estar passando com cloro. E pode ter vindo uma contaminação através do sal ou do manuseio errado do abrandador. Como é que você ataca essa contaminação? Entendeu? A UV está lá no início. Então não é tão eficiente como você ter o cloro. Aliás, vou corrigir, as duas são muito eficientes, só que o cloro você recircula por todo o sistema. A UV você tem um combate naquele ponto.
Entendeu? O ponto... Por que a minha opção pelo cloro ao invés da UV? E em termos de custo, muito para parecido. Você tem que botar uma bomba, um redox, um tanque, e a UV é simplesmente aquele componente que você coloca ali no sistema. Então não é nem uma questão de custo, é uma questão muito mais que você consegue circular o teu sanitizante por todo o... Por favor. Fiz isso só para complementar, deu uma aguinha para ele. A UV não substitui o cloro. Ponto. A ultravioleta, imagina a bactéria se movimenta com partículas. E a UV, quando ela está no looping, é sensacional. Quando ela está no pré-tratamento, também ela é muito eficiente. Mas temos que ter cloro, sempre. Porque a UV não substitui. O ponto que o Luiz está comentando é porque, teoricamente, a gente tem cloro vindo do tratamento. Né? A ideia de você ter o 2 ppm é você ter o combate, você ter uma concentração que seja uma solução sanitizante. Você ter 0,2, 0,1, rapidamente você não tem mais cloro nenhum quando atacou e, consequentemente, você não tem o teu combate, o teu sanitizante passa a não ser efetivo. Tá? Então, esse é um ponto que cloro você tem que ter na água. Dentro da tua fábrica, a água pela concessionária, ela tem cloro, é distribuído, mas dentro do teu sistema, como um segundo combate, volto a dizer, o cloro ele distribui por todo o sistema, é mais efetivo, mas a UV funciona muito bem. Então você tem o looping, o aquecimento para a parte de temperatura, redução de temperatura. Quando você tem um pré-tratamento sanitizável a quente, esse mesmo trocador de calor que vai manter a temperatura abaixo do looping passa a ser também o que vai aquecer a água e fazer uma sanitização térmica. O abrandador, como é que se chama? Sanitário. Vamos lá. Pré-tratamento, um resumo. Para turbidez, filtro multimídia, os orgânicos, carvão ativado, UV, ferros, eólito, permanganato de potássio, bactéria, cloro, UV, sílica, o anti-scaling, ultrafiltração, o cloro, metalisulfito ou carvão ativado, dureza, o abrandador, CO2, a dosagem de soda ou um degassing, temperatura, resfriamento através de um trocador de calor, não precisa ser sanitário, pode ser um de placa, e alta salinidade ou dureza, uma osmose industrial. Hoje, quando a gente pega a portaria de água potável, a gente pode entrar com uma condutividade até 1.500 microsiemens, que vai dar mais ou menos em sólido dissolvido, acho que 1.000 ppm. Então, é difícil você ter uma dureza dessa que não seja vindo de um poço ou algo nesse sentido. E, normalmente, com essa dureza, fica até difícil você circular essa água dentro da tua própria fábrica. Esse é um sistema que tem uma reação, um sistema que gera uma reação e faz a eliminação de CO2. É um equipamento. Vamos lá, começando agora com os sistemas de geração. Para a geração de PW, a gente tem osmose, o RO, que é o reverse osmose reversa. A gente tem a duplo passo, tem a simples passo com EDI e o termocompressor. Termocompressor, eu acredito que alguns aqui não conheçam, acho que é o que vai agregar bastante aqui em termos de informação. Mas vamos lá. Os parâmetros da farmacopeia, para que você tenha uma água purificada. O que é importante para a gente? TOC, condutividade, contagem de bactérias, e para PW, endotoxina não é importante. A osmose reversa duplo passo, ela atende tanto a farmacopeia europeia quanto a americana. Então, você pode, se hoje a sua planta, você tem a ideia de exportar para a Europa, para os Estados Unidos, e a exigência é água PW, você pode trabalhar com osmose reversa sem preocupação nenhuma. Para tratamento, como a gente falou, dosagem de metalisulfito para poder entrar. Temos 2 bombas, sempre para poder manter a pressão osmótica necessária dentro na membrana. O primeiro estágio, nós temos água permeada, ou seja, a água que a gente vai usar, a gente chama de água permeada, e a água que é o resíduo, né, que é uma água que se concentra de sais, a gente chama de água concentrada.
Então, sempre que a gente passa por um estágio da membrana, a gente tem dois resíduos, água permeada e água concentrada. A água concentrada do primeiro estágio, o que a gente faz? Joga fora, descarta para o uso produtivo. Mas a gente pode tratá-la, clorar ela novamente. Lembro que a gente declorou na entrada dela e jogar para dentro de uma cisterna, jogar para algum outro tratamento, para banheiros, parte de esgoto, algumas coisas. O pessoal chama de água cinza, né? Usar como água cinza para reaproveitamento disso, dessa água. Normalmente, a gente fala entre 25% e 30% do que entrou na água sai como concentrado e 70% vai como permeado. O permeado vai para o segundo estágio, o concentrado, como eu falei, a gente faz um uso para fazer algum reaproveitamento ou descarta. E no segundo estágio a gente tem a mesma situação, temos permeado e concentrado. Só que o concentrado do segundo estágio ele é uma água com melhor qualidade do que a que entrou no primeiro estágio. Consequentemente, o que a gente pode fazer? Reaproveitar ela, ou seja, volta para o tanque. Então, só há perda de água do primeiro estágio. Isso é um sistema de osmose que pensa em recuperação, então você trabalha dessa forma. O permeado vai do permeado do primeiro estágio vai para o segundo, do segundo estágio vai para um tanque de acumulação. O concentrado do primeiro estágio ou você reaproveita para outra finalidade que não seja farmacêutica ou descarta. E o concentrado do segundo estágio retorna para o tanque de alimentação, o buffer tank, que vai clorar novamente. Né? A gente clora lá, tirou o cloro, quando ele retornar para o buffer tank, por isso é importante ter o controle de dosagem de cloro, porque você pode estar fazendo uma proporção em cima da água que entra da concessionária ou que vem do teu castelo. Mas mediante essa tua geração, você vai ter uma mistura que vai afetar a tua concentração de cloro. Então, por isso, clora de forma controlada. Aqui na saída fica como opcional uma lâmpada UV, né? Na saída da osmose. Eu, como engenheiro, eu penso o seguinte: se a osmose está boa, teu pré-tratamento está bom, para que essa UV? Né? Então eu sou contra a UV. Para mim, quando a gente coloca uma UV dessa, é porque a gente não garante o sistema. Então é uma preocupação que eu tenho muito grande quando eu vejo uma UV aqui. Mas às vezes é requisito de usuário e a gente acaba tendo que seguir. O fluxo entra água de alimentação, primeiro estágio, vai o concentrado descarta, segundo estágio, primeiro estágio alimenta com o permeado do segundo estágio, o concentrado do segundo estágio retorna para o tanque, pulmão, e o permeado do segundo estágio vai para a acumulação. Ok? Não. Polimento. Você hoje, teoricamente, se você tem uma osmose que retém e você começa já a mostrar a partir daqui. Então, aqui, ó, você já começa a mostrar aqui na saída da osmose, é uma amostragem que você tem. Então, se a osmose está funcionando de forma adequada, teu pré-tratamento está garantindo a água chegando na osmose de forma adequada, você não tem que ter contaminante. A UV, nesse caso, ela serviria como para diminuir esse pouco que a osmose permitiu. Nesse caso, eu não colocaria a UV aí. Que onde eu colocaria a UV? No teu looping de distribuição. Porque é um outro ponto onde você tem a possibilidade de ter contaminação, um trocador de calor, tanque, uma série de coisas. Então, em vez de colocar aqui, que é uma coisa muito pontual, faz o investimento e coloca no looping de distribuição. Em paralelo, você tem os vasos dos estágios. Você pode ter em série
ou em paralelo, de acordo com o dimensionamento de cada fabricante. O importante é quando você junta esses vasos, os vasos onde as membranas estão dentro desses vasos de pressão, é como você junta. Eu posso alimentar 2, 3 vasos e coletar os 2, 3 vasos ali no final, isso aí vai virar um estágio, e posso ter um estágio com um único vaso em série. Uma questão em termos de dimensionamento. Não. Normalmente hoje o que eu vejo mais usual, eu vou mostrar até aqui, são eles em paralelo. Você tem em paralelo e não em série. Na verdade, você tem as membranas em série dentro do vaso. Tá? Que aí é em cima do dimensionamento. A quantidade de membrana e tamanho de membrana é mediante a quantidade de água que você quer gerar dentro do sistema. Isso, eu colocaria essa UV, o raciocínio dela está certíssimo, mas o que acontece? Vamos investir e colocar lá na distribuição, entendeu? Você pode fazer o que? Na saída do tanque, em vez de repente botar no retorno. A vantagem do retorno é que onde você tem toda a possibilidade de contaminação, você estaria bloqueando, entendeu? Não deixa chegar no tanque. E que é um ponto onde você tem, você tem uma área maior, você tem um headspace, você tem uma atmosfera favorável à contaminação. Ela esteriliza. Para a PW, a endotoxina não é importante para a gente. Para a WFI, sim. A WFI e a endotoxina, a gente tem um limite a ser contado. Aí a UV já não é uma solução interessante. É WFI. Uhum. A endotoxina para você é importante. Porque aí a endotoxina é o resíduo da bactéria. Né? Você acabou com a bactéria. Então, fica lá, vamos dizer assim, o corpo morto da bactéria, é a endotoxina. E quando você trabalha com injetável, ou no caso da hemodiálise, o pessoal chama também de pirogênico. Né? Ele aumenta a temperatura. Então, se você injetar endotoxina numa pessoa, provavelmente ela vai ter um aumento de temperatura, e aí para a pessoa que já está doente, qualquer aumento de temperatura é significativo. Eu não conheço o sistema de hemodiálise, conheço mais essa parte de osmose industrial. Eu diria que eu colocaria antes do tanque, depois deve ter uma filtração, 1.22, alguma coisa antes de colocar para a pessoa, não tem? Na máquina, né? Você tem 1.22. Então o que você usaria? O UV e o ponto 22, que seria um filtro terminal para impedir qualquer... Você diminuiria a concentração dentro do ponto 22. Entendeu? Você não tem looping, não tem nada, vai direto, né? Tem looping? Tem looping. Eu não conheço, desculpa, eu não conheço a parte de hemodiálise. Vamos lá, tanque pulmão, uma bomba booster, permite a sensação química e CIP, a bomba booster... Importante ter a bomba para cada estágio, para você garantir a pressão necessária na membrana, que a gente chama de pressão osmótica. Então, botar uma bomba só teria uma perda de carga muito grande no primeiro estágio, no segundo estágio você não seria tão eficiente. Então, são bombas independentes. Vamos lá, dosagem de soda para liberar a ação de CO2. Deve ser controlado, controla através do pH, aproximadamente 8. O tipo de membrana, hoje tem hoje não, já tem há bastante tempo, membrana sanitizável termicamente, então é interessante. Toda vez que você sanitiza quimicamente, você diminui a vida útil. Você tem um ataque químico à membrana que diminui a vida útil dela. Então, a sanitização térmica, ela vai aumentar a vida útil, mas a membrana tem que estar preparada para ser sanitizada termicamente. Então tem que verificar se a que tem no sistema de vocês é adequada para isso. O trocador de calor, já falamos, e aqui uma osmose reversa industrial. Aqui o tipo de modelos de membrana de osmose. Um outro sistema que também é aprovado, é considerado como água purificada, e atende a USP e a farmacopeia europeia, é a osmose reversa com EDI.
Qual é a finalidade, qual é a diferença entre uma osmose reversa duplo passo e uma osmose reversa um simples passo, mas EDI? A retirada do segundo estágio, logicamente, e a colocação de um EDI. O EDI eu brinco que é uma caixa preta com placas, né, que separam através de placas polarizadas negativamente e positivamente, separa cátions e ânions, diminuindo sensivelmente a condutividade. Mas ela não tem nenhum efeito microbiológico, ela não combate nenhuma contaminação, ela simplesmente mexe na qualidade físico-química da água, abaixando a condutividade. Em alguns casos, quando você tem condutividade alta na água de alimentação, é uma solução boa, porque você faz o combate, a membrana, ela reduz condutividade e também é uma barreira microbiológica, ela retém contaminantes microbiológicos. Com 2 estágios, você teria dupla barreira, você teria duas barreiras retendo contaminantes microbiológicos. Com um estágio só, com um passo só, você só teria um, mas em compensação você teria uma redução muito grande de condutividade. Então, para cada caso, a sua preocupação é microbiológica. Duplo passo, você teria duas barreiras, né? Os 2 passos de membrana. Você tem um problema de condutividade alta na sua água de alimento. De repente, o duplo passo não vai conseguir abaixar e atingir o teu 1,3 microsímetros. Você teria que colocar uma osmose industrial. Mas você não tem um problema muito grande com a parte microbiológica. Você pode trabalhar com EDI. Os 2 são aceitos pela USP e pela Europeia, e as 2 funcionam muito bem. Simplesmente é o quê? O que é mais adequado para a sua aplicação. Usou o EDI, capricha no pré-tratamento na parte microbiológica, porque você vai saber que você só tem um combate. Você está com a duplo passo, mantém um pré-tratamento adequado, certinho. Esse é o recado que fica aqui. Aqui você vê bem, aqui, como é seu nome? Carolina, aqui, você tem ela em paralelo, você tem uma alimentação, tá certo? E sai tudo aqui, é um estágio só, com vários vasos, e vem para os 3 sistemas de EDI aqui, do eletroionizador. E tem alguns casos que você vem, alimenta duas e coleta. Aí é mais questão de projeto do fabricante. Aí várias osmoses, você vê melhor o EDI. Bom, termocompressor. Isso é um sistema de geração de água muito antigo, mas era muito pouco usado no Brasil. De uns 7, 8 anos para cá, tem sido muito utilizado e ele tem algumas vantagens bem interessantes em relação à osmose, e nesse caso ele tem a sua aplicação muito específica. Ele é um destilador, né? Ele não trabalha com membrana, eu vou deixar para detalhá-lo, mas na frente, na hora que a gente for falar de WFI, e aí eu vou fazer o comparativo com ele para a utilização como água purificada. Vamos lá. Requerimentos para WFI. A farmacopeia europeia diz que tem que ser o destilador. Já a farmacopeia americana diz que tem que ser ou destilador ou equipamento que consiga gerar água com qualidade superior à destilada. Como a Carolina falou bem, a osmose ela tem uma filtração 99,98, não sei assim certas casas decimais de capacidade dela de filtração. Já o destilador, por destilação, log de 6. Então é um processo de descontaminação muito mais eficaz do que a membrana, do que a osmose, o processo de destilação. Com isso, muitas pessoas colocam ultrafiltração, colocam as duas membranas e tentam qualificar como WFI. Mas em relação à USP e também em relação ao guia da Anvisa, para a água injetável é recomendado o destilador, ou seja, você não tem dor de cabeça na hora de fazer a qualificação. Bom, a diferença aqui em relação à PW é simplesmente na contagem, né? A contagem microbiana ela é mais rigorosa, é mais exigente, e a gente passa a ter a endotoxina como um item a ser controlado
para garantir a qualidade. O mais usual é o destilador por colunas, que funciona da seguinte maneira. Eu vou direto aqui para a gente ganhar tempo. Preocupado aqui com o tempo. A gente tem a entrada de vapor de água, por aqui. Vem aqui para cima e aqui por cima a gente tem a entrada de vapor industrial. Você gera vapor através dessa água que você entrou, de alimentação, e ela vai servir de vapor para as outras colunas que também vão receber água de alimento. A água de alimento do destilador normalmente tem que ser uma água purificada ou, no mínimo, uma água com uma osmose reversa simples passo, porque o grau de exigência de condutividade e qualidade da água é elevado. Então, para o destilador multiprefeito, né, ou de coluna, temos que ter cuidado com a água que a gente vai alimentar. Tem aqui um esquemático lá na frente. Aqui você já fica melhor. Você vê a água entrando aqui pela última coluna. A primeira coluna é a única coluna que a gente tem vapor industrial. A partir dali, a água que você alimenta, ela é multiprefeito, que ela entra no fluxo cruzado, ela entra através dos condensadores, dos condensadores, e vem aquecendo nas colunas até chegar na última. Então ela vem reaproveitando calor e, ao mesmo tempo, ela vem ganhando calor e, ao mesmo tempo, resfriando o vapor que você gerou nessa primeira coluna com a água purificada. Então, é um fluxo que você recupera energia e, ao mesmo tempo, vai condensando a água, condensando o vapor que você gerou na primeira coluna. Então, a vantagem de vocês veem destilador de 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Por que isso? É em termos de aproveitamento de energia. Se você tiver um gerador, por exemplo, 500 litros, 4 colunas, você não vai precisar de água gelada no último, em um condensador. O próprio sistema vai ter a capacidade de recuperar e de condensar esse vapor que você gerou na primeira coluna, gerando uma água destilada. Se você está com 3 colunas, provavelmente, quando ele chegar no final, ele ainda está em vapor, então você precisa ter uma alimentação de água gelada. Então, quantidade de colunas, dimensionamento versus recuperação de energia. Nesse caso, quando vai adquirir, é ver preço, ver custo de investimento. Logicamente, o 4 colunas é mais caro do que o de 3 colunas e você tem que jogar em conta o que você vai gastar de água gelada durante a operação para resfriar, coisa que no de 4 colunas você não teria. Os pontos importantes. A grande vantagem do destilador, ele tem uma partida rápida. Você entrou com um vapor, automaticamente ele já faz uma autossanitização, porque ele gera vapor, então o vapor é o sanitizante térmico. Então você pode deixar esse sistema parado, você pode desligar ele na sexta-feira e ligá-lo na segunda-feira, sem problema algum, ele vai se autossanitizar. No momento que ele atinge a temperatura e atinge a condutividade na saída, ele libera a água para armazenagem. Ele gera essa água rápida, de forma instantânea praticamente, coisa de você ligou 30, 40 minutos, você já tem água WFE. Já na osmose, a gente não pode desligar a osmose. A osmose tem que ter a circulação. O mesmo cuidado que a gente tem no pré-tratamento, que a gente mantém a recirculação de tempo em tempo, recircula por um tempo, a osmose, a gente tem que fazer a mesma coisa com ela. A capacidade de produção ela pode variar, que é um equipamento basicamente mecânico, troca térmica, então você pode variar de até 80%, de 20% a 100% a capacidade de geração. O sistema de purificação é gravitacional, eu vou mostrar um vídeo ali rápido, vocês vão entender que os contaminantes vão subindo e por gravidade, como ele é mais pesado, ele precipita e no fundo do destilador a gente acaba tendo uma purga para diminuir esses contaminantes. A eliminação dos gases condensáveis não condensáveis é no último condensador.
uma liberação simples, e a construção mecânica simples e manutenção reduzida de destilador, praticamente trocar a junta e apertar parafuso, não tem o que fazer. Você coloca o vídeo do... The Pharmastill multi-effect stills produce distilled water for injectable use, which meets the latest requirement. Bom, voltando aqui. Hoje, enquanto ela coloca o vídeo ali, o foco no pré-tratamento, eu falo, todo mundo hoje se preocupa na hora que vai comprar um sistema de água em dimensionar bem a osmose, dimensionar bem o destilador, pensar no tanque de armazenagem, no diâmetro da tubulação, e todo mundo negligencia o pré-tratamento. Eu digo para vocês que o pré-tratamento é o equipamento mais importante num sistema de geração de água. A maior parte dos problemas de um sistema de geração e distribuição de água estão no pré-tratamento. É ele que muitas vezes não é eficiente e acaba te fazendo, aumentando a tua manutenção na tua osmose, no teu destilador. É ele que faz com que você aumente a periodicidade da tua sanitização. E é ele que muitas vezes é o veículo de geração de contaminante que para a tua planta. A osmose, o destilador, quando feito em uma boa manutenção, eles estão preparados para eliminar esses contaminantes, quando são bem dimensionados. Logicamente, um equipamento mal dimensionado não tem milagre, né? Ele vai ser um problema o resto da vida. Mas quando bem dimensionado, a gente consegue não ter tantos problemas. Então, pré-tratamento, fica o recado para vocês, é o ponto mais importante, o ponto que a gente mais negligencia e é o ponto mais barato do sistema de geração. Bom, aqui a gente tem um destilador, tem um vídeo. Nesse vídeo a gente consegue identificar bem as colunas condensadoras. Um ponto importante para vocês, um destilador múltiplo efeito, a drenabilidade dele é sempre feito por gravidade, então a saída de água tem que estar acima do tanque de armazenagem para poder alimentar por gravidade. O sistema, como eu falei, nada mais é do que trocador de calor. A água vem aqui por dentro, vai na parte de cima, deixar ele andar. Vou acelerar, aqui tem um pouquinho lá para frente. Aí todos eles são, o trocador de calor tem que ser de espelho duplo, casco duplo, né, que o pessoal chama, para eliminar vazamento, para deixar. Aí a gente vai ver. Entrou a água, passa pelos condensadores, que é para poder já começar a ganhar calor. Nesse momento a água está ganhando calor e está esfriando o vapor, a água vaporizada que você tem. Gera o vapor na primeira coluna, que é onde você tem alimentação de vapor industrial, e a partir dali você tem um fluxo com vapor da própria água purificada que você alimentou. Por dentro você tem um trocador de calor, casco tubo. A água entra, vai lá em cima e distribui. Passa por dentro dos trocadores e por dentro dos tubos a água. E em volta dos tubos, o que você tem? Vapor. Vai gerando a condensação, a precipitação vai para o fundo, e aí vocês vão entender como é que funciona a parte de descontaminação, com gravidade. Essas bolinhas pretas são como se fosse o contaminante. Então, ela desce, vem para a parte inferior da coluna, e por vaporização, diferença de densidade, vai subindo o vapor, e por peso do contaminante, ele se precipita para o fundo gerando uma descarga.
Aí você, quando chega com a altura da coluna, você já não tem mais contaminante. Pode voltar lá para a apresentação. Então, todo o processo de destilação, tanto do destilador multicoluna quanto do termocompressor, é pautado nesse sistema. Você tem uma vaporização, você reevapora essa água dentro da coluna, os contaminantes vão subir junto com o vapor, chegou num momento, numa determinada altura, eles se tornam mais pesados e se precipitam para o fundo, e você tem purgas constantes, periódicas, já dimensionadas, para poder fazer a retirada desses contaminantes. Vamos para o termocompressor. Bom, o termocompressor é um destilador. O destilador multiprefeito, ele basicamente, você vaporiza a água de alimentação e depois você condensa essa água novamente através do resfriamento. O termocompressor, ele também resfria, só que ele tem um compressor que capta esse vapor e joga para dentro da mesma coluna, fazendo um fluxo de resfriamento. Vamos lá. Água de alimento, entrando por aqui. Nós temos aqui 2 trocadores de calor que vocês vão entender depois a finalidade deles, vou explicar no final. Entra, aqui você tem o degasse para poder fazer a eliminação, um outro trocador de calor, alimentou o vaso do termocompressor. Nesse momento, através de resistência elétrica ou de vapor industrial, você começa a aquecer essa água. Essa água começa a gerar vapor. O compressor pega esse vapor que está aqui em cima, joga de novo para dentro desse feixe tubular. Nesse momento a água aqui está fria, você vai resfriando. Embaixo, o mesmo sistema que vocês viram de contaminantes na vaporização, você começa a ter aqui, começa a concentrar contaminante aqui. Periodicamente, o que você tem? Descarte dessa água. Hoje a gente fala em 3% até 10%, dependendo da qualidade de água que você alimenta. Saindo, nós temos uma câmara de separação, passa por um condensador. Esse condensador, ele utilizou a própria água de alimentação que está fria para poder resfriar. E a partir dali, o que a gente tem? Uma bomba bombeando para alimentação, saindo aqui. A grande vantagem do termocompressor é que ele é um destilador, você pode gerar água WFI, como você pode gerar a água WFI quente, como é o destilador multicoluna, como você pode gerar um WFI frio, uma água fria, já saindo dele sem precisar de água gelada. Nós temos esse trocador de calor aqui colocado exatamente na saída. Quando a gente quer um WFI frio, o que a gente faz? A gente circula a água de alimentação aqui por dentro, resfriando a água WFI que está saindo. Consequentemente, a gente consegue ter uma água fria. Quando a gente quer o WFI quente, a gente bypassa, ou seja, não utiliza esse trocador e alimenta direto. Aonde que eu quero chegar nisso daí? Que hoje nós temos grandes problemas de pequenas plantas que a gente precisa gerar água WFI, e a gente, para gerar água WFI através de coluna, de destilador de coluna, o que a gente precisa ter? Uma osmose. Então passa a ser um investimento, você tem que comprar uma osmose, e muitas vezes você não precisa de água PW, mas você precisa da água PW para alimentar o destilador. E aí nesse momento você aumenta o investimento. Uma osmose, o que ela faz? Ela não pode parar, você tem que deixar ela recirculando, e quando ela recircula, o que ela faz? Joga água concentrada fora. Então você tem um custo de energia, né, e descarte de água desnecessário. Já o termocompressor, a finalidade dele, a vantagem dele, é que ele não precisa de uma água purificada. Hoje você pode alimentar uma água com ele na faixa de 400 microsiemens, ou seja, um simples abrandador já é o suficiente, um simples abrandador, uma dosagem de metabisulfito para a gente poder retirar o cloro. E, consequentemente, você tem água WFI. Então, para quem precisa de dar água WFI, fantástico.
eliminou a osmose, eliminou a necessidade de ter a osmose recirculando, consequentemente custo mais baixo, e o melhor de tudo, sábado e domingo você não vai trabalhar, você desliga o destilador e começa a funcionar com ele segunda-feira sem descartar essa água. Só que a grande sacada do termocompressor foi o seguinte: nós temos plantas pequenas também, de jeito que necessitam de água PW, água purificada. E muitas plantas que às vezes fazem 1, 2 produções por semana, e o restante dos dias, o que essa osmose fica fazendo? Jogando água fora. Uma das coisas que eu sempre comento, osmose, você tem que dimensionar, você tem que comprar uma osmose de tal forma que ela trabalhe o dia todo. Ou seja, ela tem que trabalhar 25 horas por dia. Porque você trabalhar com uma osmose que ela fica mais tempo parada, ela fica suscetível à contaminação. E uma vez um microbiologista me explicou fácil, assim, para o engenheiro entender. Ele falou: Eduardo, o que a membrana faz? Segura contaminante, certo? O que você faz com a água nesse momento? Você transforma a água numa água purificada. E aí ela se torna potencialmente agregadora, ou seja, ela quer voltar a ser água depois. No momento que você não consome essa água, que você recircula, o que ela faz? Ela vai passar por onde? Exatamente pela membrana, onde você reteve todos os contaminantes. O que a água vai fazer? Fala assim: pô, me devolve meus contaminantes, me dá aqui de volta. Eu quero voltar a ser água, para poder ter aquele equilíbrio orbital, né, aquela coisa que a gente aprende lá na física e na química. Então, quando você não consome água de osmose, a tendência é que você resgate o que você deixou na membrana para dentro da água. Então, quanto mais você utiliza a água da osmose, menor vai ser a possibilidade de você ter uma contaminação. Então, osmose sempre é o quê? A menor possível, compensa no tanque de armazenagem e põe ela para funcionar. Sempre que vocês pensarem em termos de osmose. E consequentemente, você tem uma osmose menor, você tem o quê? Um concentrado menor, você vai jogar menos água fora. Agora, o destilador por termocompressão, para água PW, ele é maravilhoso por quê? Um pré-tratamento mais simples do que precisa uma osmose. A vantagem dele é que você trabalhou um dia, você pode desligar ele o restante dos 3, 4 dias, porque ele é um destilador. Quando ele volta a funcionar, o que acontece? Ele se auto-sanitiza, ele gera vapor. Né? E depois que ele acabou de funcionar, você desliga ele de novo e fica esperando, sem ter a necessidade de jogar concentrado fora, sem ter manutenção, você não tem que trocar membrana, você não tem consumível, você não tem nada. Mas o grande problema do outro é o quê? A água saía sempre quente. Já com o termocompressor, com esse trocador de calor aqui, o que acontece? Você tem água WFI fria, ou seja, uma água com qualidade superior à da PW, porque nesse caso a gente está preocupado também com a endotoxina, a contagem é mais rigorosa e você tem um gasto energético muito menor. Então, o termocompressor hoje está sendo utilizado pelos grandes laboratórios como um equipamento de retorno, de payback interessante. Ele acaba tendo um custo um pouco superior do que a osmose, mas em 2, 3 anos ele se paga por todas essas vantagens. A outra vantagem é que quando é pequeno, a gente não precisa nem de vapor industrial, ele tem a resistência elétrica. Até 300 litros, você pode usar resistência elétrica. Então, pequenos laboratórios que precisam de água WFI, o que acontece? Liga um termocompressor desse com resistência elétrica, não precisa de água gelada, não precisa de nada, e você acaba tendo PW, e PW só quando você precisa, e não simplesmente toda hora que a gente gera e não consome. Então, para pequenos laboratórios em que eles não trabalham de forma constante, ou seja, não tem pelo menos 2 turnos. Às vezes eu falo assim: você trabalha todo dia, mas trabalha um turno. O que faz os outros 2 turnos a osmose? Ela continua trabalhando, ela continua te gerando gasto. Né? Já o termocompressor não. Então, por isso que hoje é um equipamento muito bem visto, muito procurado e tem sido adquirido. A Anvisa entende perfeitamente, já até recomenda num evento da Anvisa recente, em que ela já tem os indicadores de quantos termocompressores foram qualificados. Tá? Porque nada mais é do que um destilador. E em alguns casos, que você precisa de PW e WFI, você consegue através de automação, coloca 2 tanques de armazenagem, você joga água fria, funciona como PW, e o outro como WFI. Então, com um único equipamento, você consegue ter geração de PW e geração de WFI. Porque, por mais que seja um destilador, o importante é como você qualifica aquela água.
reclamando de ser qualificado. Isso aqui é ruim, cara. Já atropelei o destilador. Deixa eu falar. Não, você atropela tudo. Pulei o destilador foi muito prefeito, quase que atropelei ele aqui. Então, o termocompressor, ele consegue gerar essas duas águas, tanto PW quanto WFI, porque o importante é o quê? É como você qualifica. Por mais que tenha sido gerado a água através de um destilador, basta você qualificar aquele teu looping como PW. E aí as exigências que você vai ter que atender são as exigências de água PW. Bom, aqui é uma comparação entre o multiprefeito, que você precisa de 6 bar, o melhor ponto dele de equilíbrio é 6 bar, a pressão de vapor industrial. Já o termocompressor, ele pode ser através de energia elétrica, né, através de essência elétrica, e 3 bar já é o suficiente. Para você não ter água de resfriamento, você precisa de pelo menos 4 a 5 colunas. E já para o termocompressor você não precisa de água de resfriamento, é só utilizar aquele trocador de calor que eu mostrei para vocês. O tipo de produção pode ser quente e frio no termocompressor, e no multiprefeito é sempre quente. Em relação a PW, o que a gente tem aqui? Vamos direto para... Isso aqui é um pré-tratamento de um sistema de água. Vocês olham o tamanho do que a gente precisa. Esse aqui é o pré-tratamento de um sistema para alimentar um termocompressor. Ele é muito menor. A osmose reversa a quantidade de componentes que a gente tem, quantidade de consumíveis que a gente tem durante uma operação. Já o termocompressor são só instrumentos. Você não tem membrana, você não tem que sanitizar a membrana, você não tem que entrar com produto químico, você não tem que fazer nada. Então, dependendo do sistema, de como você produz, o que acontece? O termocompressor passa a ser uma ótima solução. Em termos de água, o que eu quero deixar claro para vocês? Não existe um melhor sistema. Tá? A osmose duplo passo é melhor do que o simples passo com EDI, o destilador por termocompressão é melhor do que o multiprefeito. Não existe isso. O que existe é o quê? O melhor equipamento para a sua aplicação. Então, você tem que entender o que você precisa, o que você necessita, né, em termos de vazões, de aplicação, para poder entender o que é o melhor equipamento para você. Ou seja, para a duplo efeito pode ser melhor do que uma simples efeito com EDI. Para um destilador por termocompressão pode ser melhor do que o multiprefeito. E para outro, o multiprefeito pode ser a melhor aplicação. Então, queria deixar claro isso. Eu vou passar essa parte do vapor puro, que eu acho que... Não, eu vou para a parte de distribuição. A parte de distribuição, que seja... Chega atrasado, fica pensando na perereca, e aí atrasa tudo. Aí o gerador de vapor vai embora por causa da perereca. Mas vamos lá. Então, só deixar esse ponto para vocês. Não existe um melhor sistema de geração, né? Ele tem que ser adequado. Fica o recado para vocês.